Filipenses capítulo 3, versículo 17 ao versículo 21. Vamos lá todos ler juntos? Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Poder sentar, amados irmãos. Irmãos, nesta noite, eu quero, com o texto que nós acabamos de ler, nesses 5 versículos, eu quero desenvolver o seguinte tema: o cidadão do céu. O cidadão do céu. Meus amados, quando uma pessoa nasce, ela passa a ser cidadão ou cidadã daquele país onde nasceu. Essa cidadania confere direitos e deveres a esta pessoa. E, portanto, esta pessoa deve viver de acordo com as normas de sua nação. Nós podemos ver no mundo em que estamos aqui, passando alguns dias, há algumas nações mais desenvolvidas do que outras, o que implica que seus respectivos cidadãos desfrutam de mais benefícios do que as outras nações menos desenvolvidas. Entretanto, há uma cidadania que supera todas as nacionalidades existentes, a qual não é terrena, e sim celestial. O texto que nós acabamos de ler aqui, amados, Paulo escreve aos filipenses. Os filipenses eram cidadãos romanos, pois eles viviam na cidade de Filipos. Filipos era uma cidade importante do Império Romano e era considerada uma porta de entrada para a Europa em relação aos visitantes provenientes da Ásia. Os cidadãos de Filipos tinham cidadania romana e possuíam, inclusive, direitos de propriedade. Todavia, o apóstolo Paulo, escrevendo aos cidadãos de Filipos, chama a atenção para os seus leitores para o fato de que há uma cidadania mais importante do que a cidadania romana. Uma cidadania que não é terrena, mas sim celestial, a cidadania do reino dos céus. Por isso que o apóstolo Paulo aí diz no versículo 20 o seguinte, acompanhe comigo o texto que nós lemos aí, capítulo 3, versículo 20. Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nas palavras aqui do apóstolo Paulo,
Qualquer ser humano que entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que foi regenerado pelo Espírito Santo, estes sim fazem parte de uma cidadania nos céus. Então, amados, o apóstolo Paulo aqui também nos mostra que, tendo essa certeza, nós que somos agora, nós temos cidadania aqui brasileira, mas estamos passando um breve tempo, nós somos peregrinos, mas nós que já somos cristãos, regenerados, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo Paulo, nós também fazemos parte desta pátria que Paulo diz aqui, pois a nossa pátria está nos céus. Nós fazemos parte do reino dos céus. E Paulo mostra aqui que nós, como estes cidadãos, nós temos um desafio de vivermos de acordo com as normas deste reino celestial, quanto peregrinos que aqui estamos ainda vivendo neste mundo. Os versículos 18 e 19, Paulo nos dá a entender, ou nos leva a entender, que alguns cristãos que ali viviam não estavam assim demonstrando ou levando a sério esta cidadania pela qual Paulo fala que nós agora pertencemos ao reino dos céus. A conduta deles não era compatível com os valores dos cidadãos do reino dos céus. Veja o que é que diz aí o versículo 18 e o versículo 19. Paulo diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, Paulo, escrevendo aos Filipos, ele mostra aqui, se nós fazemos parte da cidadania do reino dos céus, nós devemos viver de acordo com a nossa cidadania agora conquistada por nós, conquistada para nós por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tinham alguns ali na igreja de Filipos, em outras palavras, não estavam fazendo diferença alguma em suas vidas. É possível que tivessem a simpatia de algumas pessoas, mas não eram aprovados pelo Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós temos que entender que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma colônia do céu que está habitando aqui na terra. Somos forasteiros em terra estranha. Somos cidadãos do céu, mas ainda estamos na terra. Nesse texto, Paulo nos chama a atenção para termos uma conduta diferenciada como cidadãos do reino dos céus. O apóstolo Pedro também, escrevendo em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, ele também alerta aos cristãos da sua época, também dizendo o seguinte: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a carne. Está lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Então, tanto Paulo como o apóstolo Pedro também, ele nos mostra, amados, que nós estamos vivendo aqui neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Devemos viver de forma diferenciada,
devemos dar um testemunho que venha glorificar o nome de Deus. Então, a pergunta que devemos fazer é então: como devem viver os cidadãos do céu enquanto estão aqui nesta terra? Qual o perfil deste cidadão ou esta cidadã que está vivendo ainda aqui nesta terra? Qual a descrição que podemos fazer deles? Então, Paulo, aqui neste trecho, ele vai mostrar, pelo menos, 3 descrições daqueles que verdadeiramente já lavaram, ou melhor, já foram regenerados, já entregaram suas vidas a Jesus e estão vivendo de acordo com os padrões estabelecidos do reino dos céus, aqui como peregrinos ainda que somos. E qual é o primeiro perfil do cidadão do céu? Está aí no versículo 11, o primeiro perfil. Veja o que é que diz: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O primeiro perfil do cidadão do céu, segundo o apóstolo Paulo, ele próprio demonstra com a sua própria vida. Um cidadão do céu é um exemplo de cristão enquanto viver aqui nesta terra. Olha o que Paulo diz: irmãos, sede imitadores meus. Isto é, que nós, amados, como cidadãos, devemos ser exemplo para os demais. Quando nós lemos aqui, amados, as Escrituras Sagradas, Paulo falou isto lá em 1 Coríntios, capítulo 11 também, chamando os cristãos de Corinto que fossem imitadores seus também. E quando nós olhamos textos como estes, alguns podem pensar e considerar que Paulo fosse uma pessoa muito orgulhosa. Sede meus imitadores, mas não, amados, é o contrário. Paulo já havia confessado anteriormente que ele não tinha se tornado ainda tudo quanto Deus esperava da vida dele como peregrino aqui neste mundo, mas ainda estava nesse processo e ele fazia de tudo para ser um modelo, um imitador do Senhor Jesus Cristo. Veja aí no capítulo 3, os versículos anteriores aí, o versículo 12, capítulo 3, versículo 12, Paulo vai mostrar e confessar que ainda não havia se tornado tudo o que Deus esperava ainda dele. Versículo 12 e o versículo 13, ele diz: não que eu tenha já recebido, ou tenha obtido o quê? A perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão para que de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, amados, não é nada de orgulho de Paulo. Paulo não está expressando aqui soberba de forma alguma, mas Paulo ainda está mostrando que ele estava fazendo de tudo para que assim pudesse ser exemplo para os irmãos onde quer que ele estivesse. E Paulo aqui, amados, quando ele mostra e diz que os irmãos deveriam ser seus imitadores, é porque esse é um princípio do discipulado cristão, em que Cristo é o nosso mentor,
Cristo é o nosso maior exemplo, que foi seguido por Paulo, e todos os seus discípulos devem tomar este exemplo do apóstolo Paulo e viver imitando, procurando imitar Jesus Cristo todos os dias da sua vida. Sabe por quê, amados? O regenerado, Deus está trabalhando dia após dia na vida dele, até ser dia perfeito. Abram comigo, amados irmãos, um texto, Paulo falando novamente, não desmarquem aí, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Veja o que é que Paulo diz. E todos nós quem? Os cristãos, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, olha o que é que Paulo vai dizer: somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, amados, o regenerado, ele, dia após dia, Deus vai transformando ele pelo poder do Espírito Santo, de glória em glória, pois o poder que habita em nós, o Espírito Santo, fará isto em nossas vidas. Portanto, amados, pegando aqui o exemplo do apóstolo Paulo, ele também nos mostra, lá em Efésios capítulo 5, veja o que é que Paulo vai dizer. Abram aí, Efésios capítulo 5, novamente para os crentes de Éfeso. Efésios 5, que Paulo aqui em Filipenses, ele está dizendo que nós devemos ser seus imitadores. Por quê? Porque Paulo, ele era um imitador de Deus. Mas aqui em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2, olha o que é que Paulo vai ensinar aos crentes, aos irmãos de Éfeso. Olha o que é que ele diz: sede, pois, imitadores de quem? De Deus, como filhos amados, e andai em amor. Olha como quem? Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Irmãos, aqui o texto é bem claro. Paulo diz: sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Se você é filho e amado, e for amado por Deus, imite a Deus. Aí Paulo vai dizer: e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Como é que nós, amados, devemos estar imitando a Deus? Tomando o exemplo de Cristo, oferecendo nossa vida como oferta e sacrifício agradável a Deus. O que é uma oferta, amados? Oferta é algo voluntário. Nós só ofertamos quando Deus move os nossos corações e de forma voluntária nós entregamos a nossa vida, entregamos o nosso ser a Deus, como sacrifício a Deus, sacrifício espiritual a Deus. É a renúncia todos os dias. E assim, nós estamos nos tornando imitadores de Deus, pois Ele próprio entregou o seu Filho, e seu Filho veio, nos amou, se entregou a si mesmo por nós, como diz aqui o apóstolo Paulo. Então agora, como filhos e filhas de Deus, como cidadãos dos céus, nós agora devemos estar entregando nossas vidas como oferta e sacrifício santo e agradável a Deus, como ele diz também em Romanos capítulo 12, de forma agradável aos olhos de Deus.
Então, meus amados irmãos, o primeiro perfil do cidadão dos céus, do céu, melhor dizendo, é porque o cidadão do céu é um exemplo de cristão. Ele vai estar sempre buscando ser exemplo para os demais, onde quer que ele esteja, ou ela esteja. Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, Jesus Cristo diz: e assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, amados, se somos cidadão do céu, então nós devemos viver como exemplo nos dias que estamos vivendo aqui nesta terra. E exemplo maior, aqui nós podemos ver, de Jesus Cristo. Exemplo também do nosso irmão Paulo, que nós sabemos toda a trajetória do apóstolo Paulo. Por isso que ele diz: irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, este é o primeiro perfil do cidadão do céu. Um cidadão do céu é um exemplo de cristão. Mas também há um segundo perfil, que está aí no versículo 18 e 19 de Filipenses capítulo 3. Paulo diz: pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Então, o segundo perfil do cidadão do céu é porque ele prioriza o que é eterno e não aquilo que é passageiro. O segundo perfil do cidadão do céu é que ele prioriza o que é eterno e não o que é passageiro. Irmãos, na época do apóstolo Paulo, por ocasião, quando escreve a carta aqui aos crentes de Filipos, já havia os chamados cristãos nominais. Pessoas que se diziam cristãs, mas as suas práticas diárias demonstravam realmente o contrário. Paulo chama essas pessoas de inimigos da cruz de Cristo. Pois creio que os inimigos da cruz de Cristo são todos aqueles que rejeitam a suficiência e a eficácia da morte de Jesus Cristo na cruz para a nossa redenção. E uma característica contundente de que alguém está em Cristo, de alguém que é salvo, é que seus interesses, primeiramente, não são voltadas para as coisas deste mundo, mas estes priorizam as coisas espirituais. Havia aqui na igreja de Filipos dois grupos definidos que se enquadram aqui nessa descrição que Paulo faz. Havia o grupo dos judaizantes e havia o grupo dos antinomianistas. Os judaizantes, eles eram legalistas, desprovidos de amor cristão, mais apegado à lei do que ao Deus da lei.
Este grupo rejeitava abertamente o Evangelho de Jesus Cristo da graça e exigia as práticas da lei de Moisés, como o da circuncisão, para que as pessoas pudessem ainda serem salvas. Se você ler aí no capítulo 3, no início, o versículo 2, Paulo vai mostrar aí. Olha o que é que ele diz. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, havia judeus ali, legalistas, que além da obra de Cristo, eles precisavam ainda serem circuncidados, segundo a lei de Moisés ensinava. E Paulo diz, não, esses são falsos obreiros. Eles nunca entenderam a obra de Jesus Cristo. Por isso, estes são inimigos da cruz de Cristo. Então, o primeiro grupo era este. Mas havia também os antinomianistas, que era outro extremo. Eram os libertinos, que criam que tudo era permitido. E é interessante que a palavra antinomianismo vem de duas palavras gregas. Anti, que significa contra, e nomos, que significa lei. Ou seja, os antinomianistas eram contra a lei. Enquanto tinha o grupo dos legalistas, os judaizantes, tinha os antinomianistas que eram contra qualquer lei. Podia fazer tudo. Comamos e bebamos, e amanhã morreremos. E Paulo vem combater estes grupos que estavam ali no meio da igreja de Filipos, que não era bem assim como eles pensavam. Paulo combateu também isto lá na igreja de Roma. Lá no capítulo 5 da carta aos Romanos, Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí tinha alguns dizendo que vamos pecar mais, para que a graça seja mais abundante sobre nós. Aí Paulo diz, de forma alguma. Está lá no capítulo 6, versículo 1 e o versículo 2, veja o que é que Paulo diz. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 1 e o versículo 2. Não estavam entendendo a graça de Deus. Romanos 5, eu vou ler, veja o que é que Paulo diz. Romanos 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí no versículo 6, no capítulo 6, olha o que é que Paulo vai dizer. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Aí no versículo 2, Paulo vai dizer, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Nós já morremos para o pecado. Então, tinha esse grupo aqui, que eram os liberais, os cristãos nominais. Irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando fala da sua vinda, advertiu os discípulos, para que estes tomassem cuidado, para não se deixar influenciar pela sedução que está no mundo, pelas coisas que são passageiras. Lucas 21, 34. Veja o que é que diz. Lucas 21, 34. Veja o que é que Jesus Cristo diz. Acautelai-vos por vós mesmo. Olha, eu acho maravilhoso, é a didática de Jesus Cristo.
Acautelai-vos por quem? Pelos outros? Não, por vós mesmos. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Preste atenção, com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Jesus, amados, quando nós lemos os evangelhos, Jesus, ele fala de forma clara que nós que somos cidadãos do reino do céu, nós não devemos priorizar as coisas do mundo, nós devemos priorizar as coisas que são eternas. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Meus irmãos, quem está dizendo aqui é Jesus. Se ele manda que nós devemos ter cautela, é porque nós devemos ter cautela mesmo, sermos cautelosos, para que os nossos corações, nossas vidas, não fiquem sobrecarregadas com as consequências. Aí ele vai dizer, da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Irmãos, se nós não tivermos cautela mesmo, se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, nós vamos ficar embriagados com essas coisas. Segundo Jesus está alertando aqui, amados, ele não está falando só por falar. Acautelai-vos, discípulos meus, cidadãos dos céus, tenham cuidado com as orgias, com a embriaguez do mundo. Tenham cuidado com as preocupações do mundo, as coisas terrenas, porque elas são passageiras. Busquem primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupem. Por isso, amados, o apóstolo Paulo aqui vem alertando os filipenses que havia alguns ali infiltrados, falsos cristãos, inimigos da cruz. Por isso que ele diz aí, olha, o destino deles é o quê? A perdição. O Deus deles é o quê? O ventre. Por quê? E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Meus irmãos, temos que ser cautelosos, temos que priorizar as coisas eternas. As temporais aqui vai passar, eu e você vamos passar. Então Paulo mostra aqui que primeiramente o perfil do cidadão do céu, ele é o quê? Ele é um exemplo de cristão. Segundo, ele prioriza as coisas eternas e não as passageiras ou as terrenas. Mas vem terceiro perfil e último que Paulo vai mostrar aqui do cidadão dos céus. Está aí no versículo 20 e o versículo 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também o quê? Aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de quê? De humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Terceiro perfil do cidadão do céu. Este aguarda a volta de Jesus Cristo ardentemente no seu coração. O cidadão do céu, ele aguarda ou está aguardando a volta de Jesus Cristo.
Nossa pátria, disse Paulo, está onde, irmãos? Nos céus. De onde também aguardamos o quê? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro, amados, cidadão do céu, tem no retorno de Jesus Cristo a sua maior esperança. O ensino sobre a segunda vinda de Jesus Cristo é uma das mais importantes doutrinas da Bíblia. Jesus e os apóstolos falaram frequentemente sobre este assunto. Todos os principais credos, confissões e declarações de fé das igrejas evangélicas, elas sempre enfatizaram esta verdade: Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Cidadãos dos céus, estejam preparados, aguardem ardentemente o Senhor Jesus Cristo. Não é à toa, amados, que capítulos inteiros nas Escrituras foram dedicados a este tema, sobre a vinda de Cristo. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25. Lá em Marcos, capítulo 13. Lá em Lucas, capítulo 21. E tantos outros. Como nós vimos aqui nas duas quarta-feiras, o pastor Rubens mostrando lá em 1º e 2ª Tessalonicenses sobre a vinda de Cristo. Por quê, amados? É promessa do nosso Senhor. Nós temos agora, nós cristãos, regenerados, salvos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo, nós temos agora uma nova cidadania, é a cidadania celestial. E Cristo vem buscar a sua igreja. Você crê nesta verdade? O céu é um lugar e ao mesmo tempo um estado. É o lugar da morada de Deus e da sua igreja resgatada, mas também é um estado de bem-aventurança eterna, onde jamais entrará a dor, a lágrima, o luto e a morte. E isso, meus amados irmãos, independente de nossa posição escatológica, como cidadãos dos céus, devemos estar sempre preparados para este dia. Jesus alertou lá em Mateus 24, 42 a 44, dizendo as seguintes palavras: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai apercebidos, porque é hora em que não cuidais que o Filho do Homem virá. Então, amados, falta de alerta de Jesus Cristo nunca faltou nas Escrituras. E como cidadãos dos céus, nós temos a esperança do retorno de Jesus Cristo. Temos a promessa de que esse nosso corpo de humilhação será também transformado em um corpo de glória na ressurreição. Irmãos, é de se estranhar um cristão que diz que é cidadão dos céus e não aspira pela volta de Jesus Cristo. Sabe por quê, amados? Conforme Paulo diz aqui, ele vai voltar, o qual vai transformar ou transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua
glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar todas as coisas. Meus irmãos, particularmente, eu anseio por este dia. Sabe por quê? Porque este velho corpo aqui, olha, essa velha natureza vai ser destruída. Este corpo velho que os demais irmãos estão ainda convivendo, levando essa velha natureza ainda dentro de si, vai acabar um dia quando Jesus Cristo voltar. Nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Eu aspiro, amados, mais do que todas as coisas, isto para a minha vida, porque eu estou consciente que quando Jesus Cristo voltar, eu nunca mais vou pecar contra Deus. Isso é o que deve nos mover, amados. Mas enquanto estivermos aqui, por mais que nós busquemos santificação, nós ainda vamos tropeçar aqui ou acolá. Mas quando Jesus Cristo voltar, vai acabar tudo. Nós vamos ser transformados. Este corpo vai ser semelhante ao de Cristo. Lá não haverá mais luto, nem dor, nem pecado, nem choro, nem pranto, nada. E veremos Jesus Cristo face a face como Ele verdadeiramente é. Por isso, este é o terceiro perfil do cidadão do céu. Aguarda a volta de Jesus Cristo. Ele deseja ardentemente a volta de Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem buscar a tua igreja, Senhor. Eu pergunto a você que está aqui nesta noite, que você tem certeza que é um cidadão, uma cidadã do céu, que já foi lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. Você deseja ardentemente a volta de Jesus Cristo? Ou você ainda pensa, Senhor, eu sei que tu vai voltar, mas não vai ser agora ainda não. Mas a Bíblia diz, já fazem 2000 anos que Jesus Cristo alertou a igreja. E a igreja sempre proclamou essa verdade. Mas Ele vai voltar. E vai pegar muitos de surpresa. Por isso devemos estar o quê? Alertas, vigiando, orando, para que esse grande dia não nos pegue de surpresa. E o texto que nós lemos na devocional, amados, desta noite, lá em Apocalipse, e nós lemos de algo maravilhoso. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22, 10. Continue o injusto fazendo injustiça. Quem é injusto, continue fazendo injustiça. Continue o imundo sendo mais imundo. O justo, que já foi justificado nos méritos da pessoa de Jesus Cristo, continue na prática da justiça. O santo continue a santificar-se, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor, diz o autor aos Hebreus. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que assista o direito da árvore da vida e entre na cidade santa pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Aquele que não entregou sua vida a Jesus, venha para Jesus, receba de graça da água da vida. Então, amados,
Eu concluo o seguinte, dizendo o seguinte: os cidadãos dos céus estão interessados nos valores espirituais e não nos valores terrenos. Os valores terrenos são passageiros, os valores espirituais são para a eternidade. Os cidadãos dos céus estão interessados em ganhar almas, levar a palavra àqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Estão interessados em visitar os enfermos, levando uma palavra de conforto, apoiando o fraco, estendendo a mão para o aflito e ao necessitado, para que o propósito de Jesus se cumpra na sua vida. Os cidadãos dos céus não estão interessados em coisas que lhe promovam diante dos homens, mas o seu interesse é promover o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nos tornarmos cada vez mais imitadores dele. Então, meus amados irmãos, como igreja do Senhor, como cidadãos dos céus, sejamos imitadores de Deus. Como cidadãos dos céus, que possamos dar um bom testemunho, dia após dia, com as nossas vidas. Como cidadãos dos céus, que nós possamos estar priorizando as coisas eternas, as celestiais, e como cidadãos dos céus, estejamos desejosos pela volta de Jesus Cristo, preparados e dizendo: vem Jesus, Maranata, vem Senhor. Eu quero viver contigo por toda a eternidade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.